Shalom, povo do avivamento, guerreiros e guerreiras do Senhor, você que está nos assistindo aqui pelo Instagram, você que está nos assistindo pelo YouTube, Deus abençoe você rica e abundantemente. Hoje uma live profética extraordinária, nós vamos falar sobre decretos proféticos. Conforme você vai chegando, Charles Abraão, filhão, conforme você vai chegando, vai compartilhando essa live com o maior número de pessoas, vai chamando, vai levando o link dessa live para o maior número de pessoas que eu creio que Deus vai abençoar. Shalom, meu filho. Shalom, pastor Daniel, filhão, querido. Deus abençoe. Vai compartilhando essa live. João, Deus abençoe. Vai compartilhando essa live com o maior número de pessoas, convidando no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, aonde for que você tiver pessoas aí que precisam aprender mais sobre o profético, precisam entender mais sobre o profético através de experiências. Nós temos essa live toda terça, uma terça às 21 horas e sábado às 21 horas. Nós temos essa live aqui pelo Instagram e às 20 horas pelo YouTube. Então, com certeza, Deus vai abençoar você extraordinariamente. Amém? Então peço que você vá compartilhando. Daqui a pouco o profeta Marcão vai estar aqui comigo. E eu já vou colocar aqui um louvor para nós ouvirmos juntos. Silvaneide, minha filha missionária Joyce, Kelly, filhona, Deus abençoe. Vai compartilhando aí, vai compartilhando, chamando o pessoal. Lembrando que toda a live do apóstolo Alexandre, depois você tem uma base para você estudar através de uma apostila que eu faço com muito amor e carinho. Eu disse com muito carinho, eu disse com muita dedicação. Eu faço essa apostila para que você seja abençoado junto aos seus, junto à sua família. Amém? Então é muito importante que a gente receba desse conteúdo não só falado com experiências, mas também, amém? Fala, filhão Tiago, presbítero Tiago, vai dando glória aí, shalom, shalom. Minha filha missionária Daniela, saudade, minha filha, Deus abençoe. Vai compartilhando aí. É muito importante que, como eu estava falando, as apostilas sejam absorvidas por vocês, porque pelo menos você tem uma base. É lógico que eu não vou entregar uma apostila completa para as pessoas saírem ministrando aí, né? Não é esse o intuito. O intuito é que dentro de uma perspectiva sobre a live, daquilo que eu carrego, daquilo que eu tenho como entendimento do profético, do apostólico, que vocês possam ter essa base, amém? Se não tiver uma base, às vezes muitas coisas são ditas aqui nas lives e acaba que se perde, mas quando você tem uma base, você pode anotar, você pode alinhar. Então você que quer receber essa apostila, fique até o final e depois me envie um WhatsApp para que eu possa enviar essas apostilas para você. Ah, apóstolo, eu queria apostila de autoridade espiritual. Assista a live da autoridade espiritual, me procure, fale, apóstolo, está aqui na minha bio. Amém? Está na minha bio aqui no Instagram e está lá no YouTube também, no meu canal, Alexandre Alves Oficial. Então você vai poder assistir, olhar, anotar, já está pronto lá para você, e depois você me pedir essa apostila, tá ok? Eu sei que vai ser bom. E uma outra coisa, tem um vídeo aqui no meu link, que eu falo sobre um grupo do WhatsApp chamado CVA Voz Apostólica. CVA Voz Apostólica. Esse grupo é um grupo para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo, inclusive alguns estudos eu coloco somente naquele grupo. Então é um grupo onde só os administradores falam e a glória do Senhor se manifesta lá, amém? Mas que você vai absorver coisas grandiosas sobre a tua vida e vai ser abençoado por Deus, para que Deus possa trabalhar na sua vida de uma forma poderosa e extraordinária.
Amém? Você que vai chegando, vai dando glória aí, vai louvando, vai engrandecendo o nome do Senhor. Shalom, shalom, povo do avivamento, guerreiros e guerreiras do Senhor. Deus abençoe vocês. Live Decretos Proféticos. Eu quero orar. O profeta Marcão já está aqui? Ah, já está disponível. Vou orar com ele aqui. Vou te chamar aí, profeta. Vamos ver aqui o profeta. Aleluia. Boa noite, A ele aí. boa noite. Boa noite, profeta. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Que bom. Que bom tê-lo novamente aqui conosco, hein? Creio que agora Deus vai organizar algumas coisas aí para nós, hein? Amém. Estamos à disposição do Senhor. Amém? Amém. Isso é importante. Eu falei com o pessoal que eu gosto do seu joinha aí, que o seu joinha você faz assim, faz fogo. Aí, estou falando? Olha, tremendo, hein? Mas Deus abençoe, profeta. Vamos orar para a gente começar Vamos aqui, sim. porque já o pessoal está chegando, já está convidando pessoas aqui. Eu sei que a live ela vai ficar salva, porque é para abençoar pessoas. Essa live é o intuito de abençoar. Eu estava falando com o povo aqui, profeta, sobre a apostila, que toda live que eu faço, eu tenho criado uma apostila básica, mas uma apostila para a pessoa acompanhar, pelo menos ter discernimento daquele assunto que nós estamos trazendo aqui. Amém. Né? É lógico que nós vamos tratar aqui num tempo mais livre, sobre aquilo que o Brasil está vivendo, que viveu, que vai viver, sobre os decretos que os generais de Deus têm feito aí pela nação, você tem feito, eu tenho feito, e o que Deus tem falado conosco. Né? Então nós vamos ter uma coisa mais livre nos nossos testemunhos, naquilo que Deus tem falado Amém. conosco. Né? Mas eu creio que vai haver uma bênção sobre cada um dos irmãos e irmãs que me procurarem depois pedindo essa apostila, porque vai ter comprometimento e direcionamento de Deus. E na apostila, profeta Marcos, eu coloco decretos pautados na palavra para as pessoas fazerem esses decretos, declararem isso em suas casas, declararem isso nas suas empresas, declararem isso na sua vida diária. Amém? Amém. Então, vai ser tremendo. Vamos orar. Pai, nesse momento, eu louvo e engrandeço o teu nome, Pai, porque o Senhor tem nos usado, Deus, para a tua glória e para o teu poder. Sei também, Deus, que o Senhor tem tocado pessoas através dessas lives que têm sido feitas com os homens de Deus, mulheres de Deus, apóstolos, profetas, evangelistas, Amém. pastores e mestres. Eu creio, Senhor, que há poder na tua palavra. E quando nós declaramos a tua palavra, Senhor, seja na rede social, seja ao vivo, seja no monte, seja num vale, seja numa praia, seja caminhando pela rua, são decretos válidos, ó Pai, para aquele que anda, Senhor, segundo o seu coração. E nós sabemos, ó Pai, que o Brasil vai viver coisas grandiosas, como nós vamos viver nessa live. Eu creio, Pai, que o profeta Marcos tem muito para compartilhar. Eu creio, Senhor, que os homens e mulheres de Deus vão ouvir a voz do Senhor através da boca desse homem, através da minha boca, Senhor. E nós vamos contribuir para o reino, Senhor. Aleluia. Ó Deus, em nome de Jesus, num tempo de muitos mercenários, ó Pai, o Senhor levanta justos nessa nação, porque, Pai, onde há um profeta, a nação prospera. Eu quero declarar, ó Pai, que a internet vai funcionar perfeitamente, não vai cair, vai ficar poderosamente, porque tem anjos no norte, sul, leste, oeste de nós, Amém. nos guardando para que nós possamos completar essa live com eficácia e qualidade Em nome daquilo que o de Senhor quer Jesus. falar. E nesse momento diminua eu e diminua o profeta Marcos, Pai. Amém. Ó Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos diminuir para que teu reino cresça em nós. E a tua boca, Senhor, venha através de nós falar aquilo que o Senhor quer. Através do Espírito de vida, o Espírito Santo. O teu poder se manifestará nesse lugar. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, guerreiro? Amém. Glória a Deus. Vamos para cima. O Senhor é que Aleluia. está para nos direcionar, nos mostrar o caminho, nos apontar o caminho, né? Para a glória e honra do seu próprio nome, né? Amém. Deus é bom.
Amados, eu quero começar, assim, primeiro me apresentando, né? Gente, muita gente que ainda não me conhece, meu nome é Marco Antônio, o pessoal me chama de Marcão, tá, gente? Chamado pelo Senhor, pela vontade dEle e soberana vontade dEle. No primeiro momento, contra a minha vontade, não queria muito, como quase todo homem de Deus, quando o Senhor chama, dá medo, dá tantas coisas, enfim. A gente acha que não é capaz, na verdade nós não somos mesmo, sem Ele nós não somos capazes de nada, né? Essa é uma realidade, né? E o Senhor, Ele, quando Ele me chamou, Ele me fez uma pergunta, eu compartilhei isso uma vez, eu vou só relembrar aqui rapidinho, que o Senhor me fez uma pergunta quando Ele me chamou. O Senhor estava orando um dia de manhã cedo, quando o Senhor falou assim, Marcos, o que tu quer? Eu era músico, tal, enfim. Isso, Ele disse, se tu quiseres, tu serás um levita para mim, sobre a nação brasileira, entoará os louvores que eu te darei, e tu serás reconhecido sobre toda a nação com os louvores que eu vou te dar. E eu fiquei muito feliz. Nossa, transbordou de felicidade, que isso era um sonho. Minha vida era muito pautada em cima da música, né, enfim. E aí disse assim, isso é o que tu queres. Agora, o que eu tenho para ti? Eu falei, Senhor, o que tu tens para mim? Ele disse, eu só vou te entregar, eu só vou te falar o que tu queres quando tu tomar a decisão. Se tu quer viver o que tu queres ou se tu quer viver aquilo que eu tenho para ti. Foram dias de angústia, não sei nem precisar quanto tempo eu fiquei com isso remoendo dentro de mim, só a minha esposa sabia, eu chorei como criança, já era casada, quase virei uma criança chorando, porque toda vez que eu pensava me doía muito, porque era algo assim, a minha vida estava pautada em cima daquilo, as realizações da minha vida estavam pautadas em cima daquilo, então não era só uma questão de gravar um CD, por exemplo, mas o Senhor estava pedindo literalmente aquilo que era a minha vida, os meus sonhos, aquilo que eu tinha pautado de tudo, financeiro, enfim, estava tudo por ali. E eu lembro do dia que eu tomei a decisão, eu falei, Senhor, eu não quero viver o meu sonho, eu quero o que tu tens para mim. E aí o Senhor, naquele dia, o Senhor veio comigo em visões e revelou, pois tu serás para mim um profeta de nações. E aí o Senhor revelou o meu ministério, e depois o Senhor me deu alguns sonhos proféticos, enfim, e o Senhor começou a confirmar aquilo que Ele tinha me chamado. E dentro disso eu quero compartilhar com vocês, porque por incrível que pareça, uma das coisas que Deus começou a falar comigo logo de início, quando Ele me chamou por profeta, foi sobre decretos. Não entendia nada, eu era leigo da palavra. Eu era um crente que ia para a igreja todo domingo, abria a Bíblia, lia aquilo que o pastor falava lá na frente, e era só isso. Eu não estudava a Bíblia em casa, eu era aquele aluno da escola que não estuda. Que ele vai para o colégio, ele pega o caderno e vai, ele volta do colégio, ele bota o caderno lá, e no outro dia, lá de colégio, ele pega de novo o caderno, e essa é a rotina dele diária. Era assim a minha vida com Deus na igreja. Domingo eu pegava a Bíblia para a igreja, voltava da igreja, botava a Bíblia lá e pronto, só no outro domingo ou qualquer outro dia que tivesse culto. Eu não lia a Bíblia em casa, eu não estudava a Bíblia em casa, eu não tinha vida com Deus, eu não tinha intimidade nenhuma com Deus, quando Deus começou a me despertar. Então foi algo assim, foi uma mudança bem radical na minha vida. E E, existe um... e dentro... Pode falar. Pode falar. E dentro disso que você falou sobre o chamado, né? E Deus coloca você como para fazer decretos como profeta, e você queria vivenciar a música, mas não, cara, isso é uma chave para muitas pessoas que vão nos assistir, estão nos assistindo. Perguntaram aqui se você vai poder, se podem assistir essa live depois. O ideal é que você fique aqui assistindo, porque dá mais força a live, dá mais impulsionamento, engajamento à live, quando você assiste ao vivo, né? Mas vai ficar salvo também para você assistir posteriormente. As pessoas, a live ela passa a ser como um culto, né? A gente, quando faz lives e traz homens de Deus pelo Brasil, é importante que as pessoas engajem aqui para que dê mais força à live. Porque não adianta nada ficar eu e o Marcão aqui, 0 pessoas assistindo e a gente contando para depois as pessoas assistirem. Então, o cristão precisa ser mais prudente do que o mundo. Porque no mundo,
As pessoas estão vendo live de artistas, de músicos, de funkeiros, de pagodeiros, e assistem direto, 2.000, 3.000, e assistem ao vivo ali, enquanto não acaba eles ficam. Então, nós cristãos precisamos entender que não é porque a live vai ficar salva que você não precisa dar crédito àquilo que vai ser. Por isso que tem muita gente que não deixa a live salva. Por quê? Porque faz com que as pessoas assistam a live ao vivo. Então, pela essa pergunta, fique aí, Fique né? com a Dê esse gente. favor Fique a com a Deus, gente. Hoje nós estamos abençoe aqui quem no alinhamento norte-sul. Gente, eu estou em Belém, tá? Capital do isso aí. Pará. Estou de Belém, né? E o apóstolo Alexandre no Rio de Janeiro. Então, hoje nós estamos no alinhamento aqui norte-sul. E eu acredito que hoje está sendo lançado chaves sobre ativações de decretos, tá? Então, creiam, porque Positivo. hoje vai ser ativados os decretos. E eu quero começar com uma palavra que o Senhor me deu quando Ele falou sobre o decreto. Em alguns momentos que o Senhor me falou sobre o decreto, eu quero que você abra junto comigo a sua Bíblia, aí no livro de Daniel, no capítulo 4. Esse decreto ele é uma chave interessante para a gente, porque fala de juízo, fala de nação, mas um juízo a partir onde o céu e a terra, numa unidade muito plena, acontece de maneira assim extraordinária. Livro de Daniel, capítulo 4, a partir do versículo 13, a palavra nos diz o seguinte. Olha que interessante. A palavra diz assim: estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando na minha cama, e eis que um anjo, um santo, descia do céu. Dependendo da tradução, vai dizer vigilante, tá? É a tradução mais correta, tá, gente? É um dos vigias, um dos vigilantes, um anjo que pode mover decretos celestiais, tá? Ele diz assim, e aí, né? Descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore, cortai-lhes os ramos, sacudi as suas folhas e espalhai os seus frutos. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Porém, deixai na terra o tronco com as suas raízes. Esta está com cadeias de ferro e bronze. Na erva dos campos seja molhada e no orvalho do céu seja sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Essa é a sentença, e é por decreto dos anjos, na primeira tradução, por decreto dos vigilantes. E esta é a ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos dos homens e dá a quem ele quer, e até mesmo ao mais simples dos homens, assim o constitui sobre ele. Interessante aqui, ele disse, esse é um decreto, é um anjo falando, não era Deus falando, não era Jesus falando, não era Espírito Santo. Ele disse, esse é um decreto pelo dito dos sentinelas, ou dos vigias, um anjo com autoridade para decretar. E ele diz assim, mas olha só, interessante aqui a chave aqui, a unidade desse decreto. Ele diz assim, este é um decreto pelo dito dos santos e pela pronúncia, né? É um decreto realizado pelos vigilantes ou pelas sentinelas do Senhor, mas estando em concordância na terra pelo dito dos santos. É aqui onde entra Daniel. Daniel só entendeu a mensagem aqui, quando o anjo revela para ele que esse anjo está com um decreto na mão. Nabucodonosor ouviu o anjo, e ele não entendeu, e Daniel também no primeiro momento ficou sem entender, mas quando Daniel disse, quando o anjo falou, eu estava com um decreto na mão, e esse decreto ele entra em vigência pelo dito dos santos. Aí Daniel, opa, estou trazendo algo do céu para a terra. Os decretos celestiais ele é trazido pelos anjos, mas é necessário que eu e você, os santos na terra, Isso aí. decrete, pronuncie, torne real, né? Traga aquilo que está no espírito para o físico. Proclame aquilo que já foi proclamado nos céus. O decreto já está em vigência no céu. Ele só precisa entrar em vigência na terra, no físico. E aí entra eu e você, como homem de Deus, como mulher de Deus, para profetizar aquilo que já veio, né? Nós precisamos estar alinhados com os céus. Esse entendimento ele é extraordinário para todos nós, filhos de Deus. Homens e mulheres, filhos de Deus. Porque nós temos que estar em concordância com os decretos celestiais.
Eu não posso só sair Sim. decretando da minha vontade, do meu jeito, como eu quero. Você teria que ter uma autoridade muito grande para isso. Para decretar algo da sua própria palavra, teria que ter um amor muito grande de Deus na sua vida, como aconteceu no caso de Elias. Pela minha palavra, ele disse, eu profetizo. E Deus assinou A embaixo. autoridade, eu falei sobre isso, Marcão, que Elias sabia quem ele era em Deus, ele não era arrogante. Às vezes as pessoas confundem, pensam que o profeta, quando profetiza, ele é arrogante. Ah, está falando e não falou em nome de Jesus. Não, rapaz, a pessoa sabe no espírito quem ele é. E Elias, que você citou, sabia quem ele era. Ele fala, segundo a minha palavra. E Deus agia, porque Deus tinha comunhão, como eu, você, nós somos amigos, somos conhecidos, nos conhecemos, e eu sei quem é você profeticamente, você sabe quem sou eu profeticamente, nós estamos numa missão, e a missão, quem está conectado, não precisa parar e falar assim, Marcão, está vendo ali? Não, nós vamos ver e vamos entender o que tem que fazer juntos, porque há um alinhamento. E quando Elias falava isso, Deus fazia o quê? Outorgava, porque Deus conhecia o coração de Elias. Entende isso? É forte. É Continua. exatamente isso. Então, esse alinhamento, ele é essencial. Você compreender quem você é. É exatamente isso. Eu gosto muito de falar sobre a identidade. Você sabe qual é a sua identidade, você sabe quem você é em Cristo. Você tem certeza da sua identidade. Não chegue na presença do Senhor cheio de dúvida. Se Deus te levantou em um ministério, você carrega esse ministério, você carrega essa patente. Não tenha dúvida do que você carrega. O inimigo tem colocado muita dúvida na cabeça dos filhos de Deus. Nós estamos numa época de guerras aqui. A maior Isso. guerra dessa geração é aqui. Eu diria assim que hoje, sabe, assim, o nível da autoridade na igreja brasileira está muito grande. Hoje, sei lá, não tem dificuldade da pessoa expulsar um demônio, da pessoa derrubar um principado de uma autoridade de uma região, de uma potestade de uma região. Eu acho que isso já não é mais a dificuldade. A maior dificuldade hoje dos filhos de Deus aqui na nação brasileira que eu vejo é a guerra aqui, ó. Sabe, o É. inimigo tem convencido muitos filhos de Deus que eles não têm a identidade que eles carregam. E isso é complicado, porque você Sim. precisa saber quem você é para poder decretar no mundo espiritual. Sabe? Você tem que carregar sua patente. Você tem que carregar sua identidade. É essencial. E Elias sabia disso, mas Daniel também. Você não vê aqui Daniel dizendo, olha que eis que Deus disse que agora no nome do vigilante eu decreto. Não, o vigilante decretou e ele decretou em seguida. Pá! Na mesma pegada, entendeu? E quando ele entendeu o chamado aqui, ele disse, olha, tá aqui o decreto. Ele já decretou. Entendeu? E aí depois ele aconselha o rei. Eu aconselho que você, né, reveja suas ações, reveja suas atitudes, mas o decreto já tinha sido dado, sabe? Daniel, ele proferiu as palavras no físico, e Daniel sabia o que ele estava fazendo. Ele proferiu, e ele Sim. alerta o rei. Rei, era melhor que essas palavras fossem contra os teus inimigos, né? Contra os teus inimigos, contra os outros reinos, mas, né, é para ti mesmo, em outras palavras. E foi decretado, entendeu? Daniel sabia, sabe? Homens de Deus poderosos, eles decretam e fazem coisas extraordinárias. Eu digo que um filho de Deus na posição em obediência, tá? Eu vou citar uma outra passagem aqui, que essa passagem, então, eu vejo ela com muita, vamos dizer assim, maturidade e, ao mesmo tempo, assim, com muito temor, que é a passagem de Josué. Josué, ele não pede uma permissão para Deus para pedir para o sol parar. Ele não pede uma permissão para Sim. Deus para pedir para a lua parar. Ele diz, lua, sol, para aí, lua, para ali, e acabou. Ele sabia quem ele era. Só que aqui está relacionado a saber quem você é e caminhar em obediência. É uma chave. Não adianta você saber quem você é, mas não ter obediência. Sabe? Sim. As coisas do Pai está tudo relacionado à obediência. A última mensagem de Cristo para nós é: e ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. Ou seja, o que está relacionado a toda a obra de Jesus? Obediência. No final, essa é a chave. Ah, mas eu não vejo pessoas mais trabalhando com muita autoridade dentro das igrejas. O que falta? Obediência. Falta obediência, às vezes falta santidade, entendeu? Amados, eu não estou falando de não ter vida com Deus. Eu estou falando de ter uma obediência àquilo que Deus te pede. Sabe? Eu acho que nós temos
que existem detalhes da obediência que elas são essenciais. Eu sempre brinco, às vezes, quando eu estou ministrando, que é tipo assim, Jesus te pede, sei lá, esse fim de semana, e diz assim para ti, no sábado, como hoje à noite, ele chega aqui e diz, amanhã tu trará para mim o teu dia de jejum, como uma oferta de aroma suave. Aí eu Sim, tenho um convite para um churrasco de um grande amigo meu. Aí eu decido assim, aí eu decido de mim. Eu vou iniciar o jejum na segunda-feira e vou honrar o meu irmão no churrasco dele amanhã. Não, o jejum era amanhã. Deus disse com todas as letras, amanhã tu me entregará um jejum do dia. Então não é depois da manhã, não é hoje, é amanhã. E às vezes nós estamos mudando coisas que Deus nos deu assim, num piscar de olho, achando que vai ter o mesmo efeito depois de amanhã. Não, o mundo espiritual trabalha com tempos, com portas que estão se sim, abrindo e fechando, é específico. específico. Tá? Se é Isso aí. hoje, é hoje. Se é amanhã, é amanhã. Se é depois, é depois. E acabou. Não tem meio termo, não tem lá, meio cá e tal, depois, não. Então, muitos estão falhando na obediência de coisas simples. Sabe, são coisas simples às vezes. Ô, Marcão, tem uma coisa que eu quero compartilhar aqui, que vou pegando esse gancho teu do favor de Deus, quando Deus é específico. No, na festa da Hanukkah, no primeiro dia, se eu não me engano, foi o profeta Fábio e o profeta Lisandro. Eu não sei se você estava também. Um anjo visitou eles e disse que em 24 horas, de 18 horas de um dia às 18 horas do outro dia, ia haver um tempo de multiplicação. Ó, a Hanukkah são 8 dias, beleza? A festa de Hanukkah. Eu já falei aqui, está no meu canal, falei sobre Hanukkah. E eu falei sobre isso também, mas é bom, mais uma vez, honrar o profeta Lisandro e o profeta Fábio, se você estava também, que você faz parte da equipe deles, né? Você está junto sempre com eles aí, mora no mesmo lugar. E eles tiveram uma visitação de um anjo, o anjo disse, amanhã às 18 horas, até às 18 horas do outro dia, o anjo da multiplicação ia descer sobre o Brasil, para multiplicar sobre riquezas, sobre bênçãos. Tem que ser Eu feita peguei uma aquilo, oferta nesse deu período, das 18 horas sim, do dia, do início, oferta das às 18 18, horas, no encerramento do dia, no outro, às 18 horas. foi específico, ele não falou, vai ficar os 8 dias da Hanukkah. Não, ele falou, vai ficar 18, um dia, 24 horas. Diga o alto, diga aleluia, diga glória a Deus. 24 horas, meu querido. Pastor Marcelo, Deus te abençoe. Meu querido, naquele momento eu falei, caramba, está na hora de ofertar. Está na hora de abençoar. Um decreto do céu desceu sobre o Brasil. Um decreto profético. Exato. Eu peguei e gravei um áudio. Já, na verdade, eu já liguei para 3 filhos e ofertei. Pam, pam, pam. Depois gravei um áudio, né? E falei para a igreja e para algumas pessoas conhecidas. Falei, ó, veio um profeta, os profetas entraram em contato comigo de tal, do norte, não citei nome, mas falei norte, estou falando agora, e falei na outra live, porque eu ia fazer uma live da Hanukkah. E foi dito isso. Eu já estou enviando a oferta, já estou fazendo isso, já estou fazendo aquilo. Meu querido, os que estavam ligados começaram a fazer a oferta, eles fizeram a oferta no outro dia. Marcão, vou dizer uma coisa para você. A multiplicação aconteceu na minha vida e na vida dos que fizeram ouvindo a voz profética. De uma semente que eu plantei, cada semente gerou 12. Multiplicou por 12. Olha aí. Então, quando os decretos são alinhados, é naquele momento. Exato. É naquele dia. É naquela hora. Eu faço atos proféticos pelo Brasil e existe um tempo para que Deus fala comigo e existe um tempo para acontecer, porque tem que enviar recursos, tem que trazer pessoas, tem que alinhar pessoas, tem que trazer equipe. Mas aquilo foi dito. Mas quando tem que
acontecer, eu vou dizer uma coisa para vocês. Marcão está aqui e pode confrontar, tá? Porque a gente está aqui não é para ser o que eu digo ou o que você diz, mas é para a gente estar como amigo trazendo a verdade para o povo. Quando chega a hora, meu querido, chegou a hora, se eu estiver doente, Deus, é naquela hora. Se eu estiver com dor de barriga, é naquela hora. Se eu estiver em pecado, é naquela hora. Se eu não estiver em santidade, é naquela hora. Se eu estiver errado, é naquela hora. Deus, ele avisou quanto tempo atrás? Ele avisou quanto tempo atrás que ia acontecer. Na época que chegou o dia de acontecer, o momento de acontecer, Deus preparou tudo, trouxe pessoas, trouxe o irmão, trouxe Marcão, trouxe o Alexandre, trouxe Raimundo, trouxe Raimunda, trouxe pessoas de tudo quanto é lugar, organizou, alinhou, trouxe recursos. É agora. Ah, Senhor, me desculpe, mas, Senhor, eu estou cuidando da minha empresa. Não é agora. Não tem como fugir do decreto de Deus, é o tempo e a estação alinhado. Você falou de Elias? Elias estava alinhado diante dos profetas de Baal. Ele sabia que ele não tinha que ser o primeiro, ele tinha que ser o segundo. Ele sabia a hora do portal que ele ia clamar a Deus. Deus já tinha falado com ele, meu irmão. Está nas entrelinhas, Deus já tinha falado com ele, ó, chama os caras que eu vou descer com fogo. Presta atenção, Elias, você não vai ser o primeiro a chamar, deixa ele chamar. Mas ao meio-dia, no portal ali, naquele portal, você vai entrar e você vai falar, e eu vou visitar. Entendeu? Então, veja bem, foi o que aconteceu, sim ou não? Foi. Mas Elias estava alinhado ao tempo e à estação de Deus? Estava. Ao decreto de Deus? Estava. Aí você ia falar, não, calma aí que eu vou no banheiro. Não, meu irmão, é agora. Não é 15, não é 15 e 1, é 15. Não é 12 e 1, é 12. Não é, entendeu? Eles são assim, muito específicos, né, da parte de Deus. E Deus, ele vai nos alinhando de acordo com o tempo dele, né? Às vezes também tem a questão do tempo de Deus, né? É o que a gente está falando. Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. E Deus, ele vem muito detalhado às vezes. Esse decreto aqui de Daniel, ele é muito detalhado. O Senhor esperou um tempo específico da vida de Nabucodonosor para enviar o anjo. E olha, entre o decreto e a execução do decreto, demorou um ano. A palavra diz que um ano depois o rei estava lá no palácio e começou a falar abóbora, né? Começou a se vangloriar das coisas que Daniel tinha aconselhado ele para não fazer. E aí a sentença cai sobre ele. Os decretos do Altíssimo, eles são coisas assim extraordinárias. O meu começo com o decreto mesmo começou ali em 2012, quando Deus me visitou ali, e eu fiz uma viagem. Eu morava no Tocantins, eu fiz uma viagem aqui para Belém. Eu vim para comemorar um ano de casado. Estava com um ano de casado. Então, sem pretensão nenhuma, eu cheguei aqui em Belém. Nessa minha chegada, eu conheci algumas pessoas. Essas pessoas olharam para mim e disseram: olha, Deus tem pressa com a tua vida. Deus tem pressa com a tua vida. Eles fizeram uma libertação na minha vida. As minhas vestes proféticas desceram sobre mim. Eu estava voando naquele negócio que eu não entendia, era quase nada desse negócio de mundo espiritual, de guerra espiritual. Como eu falei, eu ainda era aquele crente que ia na igreja no domingo, seja lá que dia que fosse, com a Bíblia debaixo do braço, e voltava. Não entendia nada do Senhor, praticamente. Então, quando a pessoa vira para mim: olha, o Senhor está dizendo que tem pressa, eu vou ter que fazer tua libertação. E eu, tá, beleza. E fui, fiz a libertação, mas assim, falei: meu Deus, o que está acontecendo? E ali, depois que eu voltei dessa libertação, voltando no Tocantins, cheguei no Tocantins, eu tive um sonho muito interessante. Foi meu primeiro sonho, assim, que eu lembro que ficou registrado na minha memória. Eu tive um sonho que eu era levado a um lugar, era físico, não era espiritual. E eu conversava com algumas pessoas e eu tinha um entendimento do lugar onde eu era recebido. As pessoas que eu estava conversando eram pessoas que não serviam ao Senhor. Vamos tratar dessa forma. Não serviam ao Senhor e serviam a uma outra situação. Né? Sim. E essa pessoa, quando ela tinha um entendimento de quem eu era, ela meio que jogava mantras, decretava na minha vida. E eu entendia. Eu tinha um entendimento do que ela estava falando. Então eu também decretava. Vinha nos meus lábios os decretos que eu tinha que decretar. Eu lembro que eu usei
cadeias. Me lembro muito bem de algumas coisas específicas da parte dos decretos, que era cadeias de pratas, correntes de prata para que aprisione ele. E enquanto eu decretava, eu via no mundo espiritual as coisas acontecendo. Eu via as correntes se mover e prender ele no mundo espiritual, enrolar ele todinho. Eu estava aqui nessa visão aqui, falando com a pessoa. Enquanto eu estava decretando aqui, Sim. olhando para a pessoa, eu estava vendo no mundo espiritual ela sendo toda acorrentada, sendo preso e levado. Então aí o Senhor falou, isso é decretos. Aprenda a decretar. Quando você decreta no físico, no mundo espiritual, está se movendo segundo o teu comando. E eu, uau, que isso, hein? Eu falei, meu Deus, como é que é isso? Nunca tinha vivido isso, né? Então o Senhor começou a me falar sobre lugares que eu não deveria ir, pessoas que eu tinha que ter cuidado. E o Senhor começou a falar algumas coisas sobre mim, para mim ter entendimento de pessoas que eu ia estar em contato. A partir daquele momento eu era um homem levantado por Deus para ir em nações. Eu não tinha total entendimento do que isso significava, mas as trevas tinham. Isso é da questão. Então o Senhor estava me ensinando a decretar para me defender de guerras, de ataques que eu nem sabia que existia, né? E o Senhor já estava me ensinando a decretar. E aí o Senhor me deu as palavras do livro de Jeremias. Foram as primeiras palavras que o Senhor falou comigo também, né? Jeremias, no seu chamado ali, e aí que Jeremias disse que ele é jovem demais e não sabe falar. E a gente sempre interpreta assim, às vezes por questões de idade, né? Mas Jeremias não está falando nada disso. Jeremias está falando de profeta. Ele, quanto profeta, era uma Isso. criança. Não sabia decretar, não tinha a palavra, não tinha a palavra profética nos lábios. Então Deus disse, então eu vou colocar. E Deus coloca ali de imediato. Então Deus estava colocando nos meus lábios palavras, decretos. A partir daquele momento eu podia decretar no mundo espiritual. E aquilo que eu falasse iria acontecer. Então eu comecei a ser isso. E uma das coisas, profeta Marcão, deixa eu acrescentar aqui, abrir um parênteses aqui para acrescentar lá o que você disse, e é muito importante que as pessoas entendam. Você falou assim, o inferno sabia quem eu era. Sabia da velocidade que tinha o meu ministério e o que Deus ia fazer, né, comigo. Eu falo isso, e eu quero deixar bem claro aqui sobre isso. Eu vou deixar o profeta falar aqui. Mas preste atenção. Existe um ponto, vamos de lá. Quando fala Jeremias, no ventre de tua mãe te escolhi, você era informe, você não tinha nada, era apenas uma luz. Uma luz. Você sai de lá do céu e vem para o ventre da tua mãe, com um período, com um tempo para nascer. O reino espiritual te vê vindo. Olha, é loucura, mas é isso que eu tenho que estar aqui. Decretos proféticos. Você vem. Nesse período de nascimento que você desce para trabalhar no ventre da tua mãe, entra no ventre da tua mãe, fecundado pelo teu pai, tua mãe, né? Você sabe qual é a história. Você chega ali, o inferno sabe que você chegou e sabe quem você é e qual o tempo que você vai representar aqui na Terra e qual é a tua missão. E ele tenta de todas as formas, atrapalhar você. Por quê? Existe uma história na Bíblia, e a história não é só de Adão. A história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Eliseu, de Elias, de Jeremias, de Ezequiel, de vários homens e vários tempos. Davi, Salomão, vários reis, reis bons e reis ruins, reis que foram levantados por Deus e a permissão de Deus. Preste atenção no que eu estou falando para você que está aqui. Marcão disse, o inferno sabia que eu era, mas eu não sabia ainda. Eu era novo, eu não sabia ainda. Lógico. Ninguém vai falar isso que a gente está falando aqui para você quando você sai da água e nasce ali como uma nova criatura. Porque pouco é falado sobre o profético. Pouco. Mas quando nós descemos, Alexandre nasceu dia 6 de julho, dia 13 de Tamuz, 1971, 5.750 e alguma coisa que eu nasci, ou 20 e poucos, não sei, não lembro agora, o ano espiritual.
Nesse tempo, há há uma geografia sagrada, há um texto sagrado, há uma história sagrada. Naquele dia, ou perto daquele dia, ou perto daquele tempo, nasceu esse homem que deu dor de cabeça para nós. Nasceu essa mulher que deu dor de cabeça para nós. Vamos lá. Vamos fazer de tudo para atrapalhar o chamado desse camarada, desse barbudo aí. Vamos colocar ele no morro, vamos colocar ele em baile funk, vamos colocar ele fora, vai colocar a mulher para lá, vai fazer tudo ali para atrapalhar o propósito dele. Porque quanto mais barreira a gente botar, mais ele vai ficar longe do seu propósito. E aí você chega em Deus. Quando você chega em Deus, aí vem aquela velocidade. Porque é a mesma coisa que falaram para você, Marcão, falaram para mim. O pastor Alexandre, o nome dele também, o pastor Alexandre profetizou, eu não sabia o que era profetizar, não sabia nada. Eu era empresário, eu queria ganhar dinheiro, queria ser rico. Eu chego na igreja, me batizei, aceitei Jesus. Quando ele levantou, teve um dia que ele estava pregando, ele falou assim: Alexandre, Deus manda te dizer, Xandão. Ele falou: Xandão, Deus manda te dizer que tem velocidade no teu ministério. Eu falei, mano, que parada é essa? Que velocidade? Um tempo anterior, logo na minha conversão, eu conheci uma irmã do Coquinho, que está na Glória agora. Eu conheci que ela olhava para a parede e ela via tudo na parede. Estou vendo esse homem subir e descer de avião com uma equipe, e ele desce, ele vai para todas as nações, ele vai escrever livros, e eu olhava para a parede e falava, não estou vendo nada. Eu olhava, mas não estou vendo nada. E ela cantava em línguas de anjos e cantava. Eu falei, meu Deus, que parada louca é essa? Mas aí eu vou falar uma chave para você. Deus mostra o teu final no teu começo, querido. No teu começo, ele mostra o teu final. Ele já vem pontuando. Você chega e ele já vem pontuando. Quem você é? Tal, 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 tal. E ele vai dando tempo ali. Mas o teu final, você vai ver que tudo foi construído por Deus desde o teu começo, porque ele já vem falando com você. E aí Marcão disse, opa, caiu o sofá aqui. Aí Marcão me disse assim, eu não sabia que eu era, mas o inferno sabia. Segue aí, Marcão. Pois é, então o inimigo ele já sabia quem eu era. E eu precisava entender e compreender dos decretos de Deus. É como Jeremias e Anatote. Deus vem e revela para ele, Jeremias, a galera tá planejando a tua morte aí, cara. De repente, Jeremias acorda e sabe que está sendo levado como um cordeiro para o sacrifício. Então, todos nós passamos por essa fase que a gente não conhece, né? A gente não conhece. A fase do desconhecimento. A gente não conhece quem é o Pai, quem é o nosso Pai, Deus, quem é Jesus, e desconhece o Espírito Santo. Sim. Essas três pessoas nós passamos a ir conhecendo elas aos poucos. Você vai conhecendo mais do Pai, você vai conhecendo mais do Filho, você vai conhecendo mais do Espírito Santo. E aqui, quando Deus começou a falar comigo, Deus começou a me dar esses decretos, e começou a me decretar, eu lembro que eu vim para um evento, ia ter um evento profético em Belém, eu falei, eu quero ir nesse evento, eu preciso receber nesse evento. Eu morava no Tocantins, eu combinei com a minha esposa, a gente se preparou, nós viemos para esse evento, nós vimos, e aí fomos para o evento acontecendo. No final do evento, no último dia, foram 2 dias, se não me falha de evento, se não me falha a memória. Na hora de ir embora, né, a igreja estava lotada, muita gente mesmo, gente de fora, caravana, enfim. Na hora de ir embora, estou eu saindo. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é chave. Você aprender algumas coisas, não é ter medo do que eu vou falar, mas você entender sobre decretos, entender quem você é e entender o mundo espiritual em sua volta. Eu saindo, eu lá, aquele cara novo, ainda novo, tá? Cara novo e tal, pá, aquela fome, aquele negócio e tal. Aí, de repente, no meio daquela multidão todinha, eu vejo uma pessoa se dirigindo contrário à maré. Todo mundo saindo e ele meio que entrando. Aí o Senhor disse assim, ele tá vindo para te tocar. Eu olhei para aquele monte de gente, o cara veio me tocar. Eu disse, não deixe ele tocar em ti.
Aí, meu amigo, aquela multidão de gente, vem pra cá, e eu, pá, pra cá, e gente, tava uma aglomeração muito grande mesmo. E o cara veio, mano, contra a maré mesmo, assim, rasgando no meio do povo. Era um cidadão. Ele se esticou, e eu também me estiquei pra trás, mas não tinha como que tava... Ele conseguiu tocar em mim com a ponta do dedo. E se tocar, me rendeu uma doença. Eu quase morri dela. Em menos de 24 horas eu estava morrendo. Morrendo, literalmente. E aí a equipe de intercessão veio orar comigo, a galera, Fábio, enfim. Na época, quando eu comecei a conhecer todo mundo, né, a galera já veio orar comigo, enfim. E aí eu lembro que nada dava jeito. E eu falei, Senhor, e o Senhor disse para mim ser paciente. E o Senhor mostrou o que estava dentro de mim. O que acontece? No dia anterior eu tive um sonho. Prestem atenção nesse chave, tá? No dia anterior a tudo isso acontecer, eu tive um sonho. Eu era levado a um lugar onde eu estava conversando com algumas pessoas. E nesse sonho, a minha esposa vinha conversar comigo e ela falava de traição. Só que eu não tinha traído a minha esposa. Ela disse que alguém tinha dito. Então, estava toda uma conversa. E ela saía. Quando ela saía, eu entendia que eu tinha que ir atrás dela. Que aquilo tinha algo acontecendo. E quando eu fui atrás dela, eu chegava em um lugar que tinha uma pirâmide de vidro. E aí você dizia que eu tinha que entrar na pirâmide porque ela estava lá dentro. E quando eu olhava, eu via através do vídeo, eu via ela já numa mesa como morta. E o senhor me mostrava a entrada, eu ia por um outro lado assim e entrava nessa pirâmide. Ao entrar nela, tinha um grande desenho, uma escultura na parede. E o senhor dizia assim, mete a mão na escultura. Eu dizia, mas mete a mão na escultura? O senhor disse, sim, mete a mão. E eu achava que eu ia tocar, mas só quando eu li, literalmente a minha mão entrava na parede, naquela escultura. Eu dizia, pega o que está aí, arranca para fora. Quando eu arrancava era um demônio. Eu dizia assim, eu vou te ensinar sobre estruturas. Aqui, nessa entrada aqui da pirâmide, eu disse assim, olha, o Egito, os prédios e as pirâmides, principalmente os prédios, eles tinham gravuras de seres. E assim, é desses seres o qual se refere às escrituras no livro de Ezequiel. Ele manda Ezequiel cavar na parede. Sim. As paredes são lugares de moradas de demônios também, o Senhor disse. Cuidado com as paredes. O Senhor me mostrou. O Senhor mandou eu ler Levíticos, capítulo 13 e 14. A gente é muito ligado na cura dos leprosos, mas vai além. Você vai continuar além e vai chegar na cura das casas. Nas paredes da casa tinha situações. E as casas também tinham que ficar em recuperação como os seres humanos. Já lembra toda essa parte? Interessante, né? Então, e aí Deus disse, nas paredes há moradas, Marcos. É necessário que você cave em algumas paredes. Tire de dentro, e quando eu arrancava, ficava um buraco na parede. Assim. No físico, Marcos, são só gravuras, mas no espírito, seres espirituais ali são moradas que foram feitas para eles. Agora vai. Aí eu ia disse assim, coloca a mão dentro da tua esposa e arranca o que está dentro dela. Da mesma forma que tu fez na parede, tu vai fazer dentro dela. Eu chegava nela, eu colocava a mão, entrava assim, na altura do peito dela, assim, e eu tirava de próximo do coração dela, havia um tipo de serpente, um ser espiritual alojado. Eu arrancava, eu dizia, destrói, eu destruía tanto um quanto o outro ser, e dali eu tirava a minha esposa e ela saía com vida novamente. Então o Senhor me ensinou sobre as estruturas de trevas. Mas, Marcos, o que isso tem a ver com decreto? Tudo. Porque você tem que decretar para entrar nesses lugares. Deus abre portas de glória a partir de decreto. Você vai abrir portas dimensionais. Uma vez uma pessoa me questionou, me questionaram uma vez, mas pode um homem abrir, sei lá, uma porta espiritual, abrir uma dimensão espiritual? Claro que pode. Inocente, né? Quem perguntou é inocente. Alinhado com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, caminhando em obediência àquilo que tu fala, o mundo espiritual obedece, diz o Senhor. Né? É
isso que a gente está falando. Deixa eu dar uma conexão com o que você está falando aí, Marcão, que é tremendo. Quando você foi levado nessa dimensão da pirâmide e Deus falou sobre as paredes, olha que importante o que você está dizendo espiritual. Eu vou trazer agora isso para o natural. Para o natural. Vou dar uma deixa aqui sobre batalha espiritual de alto nível, guerra espiritual. Preste atenção numa terra física. Você vai e compra um terreno. A pessoa vai lá, compra um terreno, não sabe da história do terreno, não consagra aquele terreno, não busca quem era o dono daquele terreno, o que foi feito naquele terreno. Físico, estou falando do físico. Aí vai lá, constrói uma casa. Ok? Primeiro nível, terreno. Terreno. Você tem que saber a história do terreno, quem morava ali, quem era dono e o que aconteceu ali. Se era senzala, se era uma fazenda, se era um sítio. O que foi ali antes de você comprar? Aquela área, aquele loteamento ali, o que foi ali? Procura fazer uma escavação ali para ver se tem alguma coisa. Busca no Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo, né? Como o Marcão está falando. E aí você consagra aquele terreno. Pá. Depois você faz a casa. Agora parede, estrutura, parede. Parede, você vai chamar uma mão de obra. Sim ou não? Uma mão de obra. Você sabe o que é essa mão de obra, quem é? Porque geralmente o povo quer uma mão de obra barata. Quer a mais barata. Mas a mais barata tem vícios, tem vontades, tem jeitos, trejeitos, formas de agir. Agora você imagina uma pessoa levantando a casa que você vai morar com sua família, xingando, cheirando, se prostituindo, fazendo sexo, fazendo um monte de coisa dentro daquela construção, daquela terra que você consagrou, mas você cobrou, chamou uma pessoa, um pedreiro, um serviço gerais, para levantar aquilo, até o acabamento. E aquela pessoa levanta maldizendo, murmurando, xingando, chega bêbado, chega drogado, chega cheio de problema. O que vai acontecer, Marcão? As paredes vão ficar como? Ninho de demônios. Porque a essência, aquilo que a pessoa está projetando naquele lugar, é maléfica, é demoníaca. E dá conexão ao que o Marcão disse, espiritual. Exato. Arranca das paredes. Por isso que eu falo, e as pessoas não querem, não estamos falando de atos proféticos, estamos falando de decretos proféticos. E atos proféticos são decretos proféticos. Sim. Quando a pessoa vai morar numa casa, ela tem que fazer uma limpeza espiritual. Libertação de solo, né? De tudo que no solo, de tudo que foi feito, com os elementos que Deus vai dar na hora. Se Deus falar que é jogar água na casa toda, joga água na casa toda. Se Deus falar azeite, azeite. Se Deus fala sal, é sal. Se Deus fala todos os elementos. Eu tenho um livro, Ferramentas Espirituais para o Seu Dia a Dia. Que são elementos que você limpa e tem outros que ainda tocam chofar, né? Chofar, né? Então, toca o chofar para fazer uma limpeza geral. Para tirar daquilo que era matéria, os ninhos de demônio. Aí a pessoa entra na casa, a esposa fica doente, o marido fica doente, o filho fica doente, vê vulto, vê atormento, não dorme direito, fica cansado, acorda cansado, não sabe por quê, dormiu cedo, mas acorda cansado. Por quê? Existe demônio sugando a sua energia, sua força. Problemas no casamento, não tinha um casamento bom, mas foi morar naquela casa que começou a estar ruim. Problemas com vício, a pessoa nunca bebeu, nunca se drogou, daqui a pouco começa a se drogar, filho começa a se drogar, problemas começam. Por quê? Porque aquele lugar está cheio de decretos infernais e ninhos de demônios. E aí, como que combate isso? Marcão falou agora aqui. Como que combate isso? Através do decreto, através de estar alinhado ao Espírito, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isso aí. Vai lá, Marcão.
E aí, nesse período aí eu saí, né? Esse sonho foi na madrugada, era o último dia do evento, e pro evento aconteceu esse toque. Acordo no outro dia de manhã já muito mal, o dia foi passando e cada vez mais arruinando, a situação ficou assim a ponto de que eu falei, vou ter que ir pro hospital. E aí, né, a família, a galera, todo mundo vamos pro hospital, porque realmente o negócio estava indo de mal a pior e parecia que não ia sair vivo, não. Então Deus disse assim, não vai ao hospital. Se você for, o diagnóstico vai ser esse. Põe a mão sobre o teu abdômen e sente o que está dentro de ti. Eu estou compartilhando o que eu vivi, tá, gente? Não ouviu dizer, não. Eu coloquei a mão no meu abdômen. E eu senti o movimento como de uma serpente dentro de mim. Eu falei, Senhor, o que é isso? E você disse, é exatamente o que você está pensando, o que está na sua mente. Só que é algo espiritual, não físico, tá, gente? Estamos falando de mundo espiritual, tá? Ele disse assim, espera, fica em casa e não sai. Fiquem orando. Nós ficamos todo mundo orando ali. E isso foi do amanhecer até o horário do sacrifício da tarde. No horário do sacrifício da tarde, o céu se abriu. Uma das profetas que estava orando naquele lugar, o Senhor permitiu ela entrar diante do trono e pegar do fogo do trono. E ela pegou ali da chama do trono do Senhor ali. E o Senhor disse, agora coloca a mão com essa chama dentro dele. E quando tu colocar a mão dentro dele, o que está dentro vai sair para fora. E essa visão, gente, parte da galera que estava lá viu. Tá? Não foi só ela, não. Quando ela meteu a mão dentro, como se ela fez, né, o profeta que colocando a mão dentro de mim com o fogo, com a chama do altar do Senhor, a serpente, ela flutuou de dentro de mim para fora. Gente, estou falando de coisa espiritual, não física, tá? Mas a galera ali começou a ter a visão dessa coisa acontecendo. Da mão dela entrando dentro de mim, a serpente saindo para fora. E aí a pessoa que estava ali do lado já com a espada também, já passou a espada, já destruiu a serpente e tal. E aí também o Senhor disse, tira os ovos. Ovos, velho. Aí a outra pessoa também, já, o Senhor já viu a visão da outra pessoa já estava ali. Gente, eu era novo na fé. Isso me assustava todas as vezes, porque eu tinha, como eu falei, eu estava ali. Que verdadeiramente soldado é forjado no fogo, no meio da batalha, no calor da batalha. E ali a outra pessoa já teve a visão, já veio ali também no profético ali, colocou a mão, tirou os ovos ali, e em meia hora era como se eu não tivesse sentido nada. Eu estava em saúde plena, como se eu não tivesse sentido nada o dia inteiro. E aí você dissesse a outra parte do sonho, Marcos, onde tu colocava a mão na tua esposa. Tu e a tua esposa é uma só carne. As trevas me atacou de forma feroz para me matar. Outra pessoa que estava vindo para encontrar com a gente para orar não estava sabendo de nada. Quando chegou isso assim, Deus deu uma palavra a teu respeito. E aí leu, se não me falha a memória, o livro de Isaías, onde fala que alguns estavam chocando ovos de basilisco. Ao toque, chocava-se ovos de basilisco. No toque foi colocado. Eu tentei evitar o toque, mas não consegui por causa da multidão que apertava tanto eu que eu não tinha como me sair. Eu tentei sair, mas ele me triscou em mim com a ponta do dedo. Você vê como as trevas agem, como isso é muito sério. Porque às vezes nós estamos, como filhos de Deus, nós estamos brincando na guerra espiritual, sabe? Guerra espiritual é algo extraordinário, mas também é algo muito perigoso. A gente tem que estar atento, temos que estar 100% em Deus, 100% em santidade, se possível. Não estou dizendo que você tem que ser mais santo que os outros, estou dizendo que você tem que buscar a santidade o tempo todo. Buscar a santidade. Porque independente, é o tempo, independente da forma que você estiver, vai ter que acontecer, querido. E você foi escalado, quando eu falo você, eu me refiro ao profeta que Deus escolheu e disse, Rinene, eis-me aqui, para cumprir aquele propósito. Você vai ter que fazer, irmão. É você, Deus já preparou tudo, vai ser com você.
Deus não vai mudar a trajetória, Deus vai usar o elemento que ele preparou para aquele tempo. Exato. Então, independente da pessoa, se estiver bem ou mal, a pessoa vai fazer, ela tem que ir, chegou o tempo. Então, daí a palavra que você não sabe, que nós não sabemos quando ele vem, mas no campo, se estiverem dois, um vai sumir, o outro vai ficar. Se estiver na cama, um vai sumir, o outro vai ficar. Porque ele vai vir e quem estiver preparado vai estar com ele. Isso é uma guerra. E, assim, Amém? você tem que estar muito alinhado. Nesse tempo aqui, eu realmente estava passando por coisas assim. Eu falei, meu Deus, Deus me moeu como profeta. Era uma situação atrás da outra. E essa foi uma assim que ficou gravada na memória. Eu falei, meu Deus, nunca mais eu quero viver isso. Porque eu senti, eu vivi e algumas coisas eu vi nesse momento, sabe? E aí Deus deixou tudo isso acontecer e outras coisas aconteceram. Porque eu não sabia era que Deus estava me forjando. Nós estamos falando sobre decreto, eu quero entrar na parte de decreto, eu quero aprofundar um pouco mais na parte de decreto aqui. De preparação, estou falando de preparação. Nós vamos entrar aqui numa parte aqui que ela é bem interessante, que eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 40. Eu quero falar sobre Jó. Amém, Jó 40. Jó 40. Você que está na live junto com a gente acompanhando, abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 40, e nós vamos ver um pouquinho sobre esse cara, sobre Jó. Algo interessante aqui sobre Jó nesse capítulo 40, que é uma chave também para mim e para você, tá? E eu vivi algumas coisas até chegar nesse período aqui em que Deus disse que eu tinha que estudar o livro de Jó, para mim entender algumas coisas do que ele estava fazendo comigo. E aí quando eu cheguei nessa parte aqui, Deus começou a falar comigo muito nessa parte aqui. Livro de Jó, capítulo 40, nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 14, tá? A palavra diz o seguinte: respondeu mais o Senhor a Jó e disse, porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Ou dependendo da tradução, muda aqui. Quem age assim, né? Deus, quem argue assim, a Deus responda por isso. Ou seja, tenha consequência, vamos imaginar assim. Mas você pode responder a Deus, você pode mudar as coisas, vamos dizer assim, né? Versículo 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho na boca. Uma vez tenho falado e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó compreendeu aqui quem ele era e o que Deus estava fazendo na vida dele. Isso aqui é um entendimento, é uma chave na vida de Jó nesse momento aqui. A partir do versículo 6. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse, ora, pois cinge os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me explicarás, ou me responderás, dependendo da tradução. Porventura também tomarás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como de Deus, ou podes trovejar com a voz como ele o faz? Cobra-te, pois, de excelência e alteza, veste-te de majestade e de glória, derrama os furores da tua ira, atenta para o soberbo e o abate, olha para o soberbo, humilha-o e atropela-o, os ímpios no seu lugar, esconde-os juntamente no pó e ata-lhes o rosto em oculto. Então também eu te confessarei que a tua mão direita te poderá salvar. Versículos chaves aqui. Deus disse assim, orna-te. Isso aqui não é uma pergunta, não é uma dúvida, é uma afirmação da parte de Deus. Deus fala de braço. Todos nós sabemos que o braço do Senhor, quem está à direita do Pai? Quem é tido como braço? Jesus. Qual é o braço que gera salvação? Só Jesus. Não existe outro. Só Jesus é aquele que está à direita, ou também muitas vezes é dito como a destra, ou seja, o braço direito do Pai. Aquele que executa pelo Pai, aquele que faz, é o único que gera salvação. Não existe outro braço. Não existe outra mão. Então aqui diz, Deus está revelando Jesus a Jó. Mas está claro? Não, está, que é profético. Presta atenção.
É profético. Presta atenção no que Deus está fazendo aqui. Muita gente não consegue compreender isso de maneira clara no primeiro momento. Jó, segundo os estudiosos, o livro de Jó foi escrito por Moisés. Isso muita gente entende dessa forma. É um dos primeiros livros proféticos também, assim se crê, escrito. Jó, disse-me Deus através de revelação, eu estava me ensinando sobre isso. Jó é o primeiro juiz da terra. Então, olha o que Deus disse. Jó, orna-te de majestade, veste-te de glória. É um comando. Deus está vestindo a Jó. Deus está pondo vestes específicas em Jó. Mas Deus está dizendo assim, se tu fizer isso, eu confessarei a teu respeito. Essa é a chave. Deus já confessou a respeito de Jó. É isso que as pessoas não entendem. Capítulo 1 e capítulo 2 é Deus confessando a Jó. Viu o meu servo Jó? E aí entra a justiça. Reto, íntegro, que se desvia do mal. Então Deus já tinha confessado a Jó. Deus não ia confessar a Jó. Deus estava dando um entendimento para Jó, porque ele estava sendo vestido. E aí diz, a partir de agora, quem é o inimigo de Jó? Que a Bíblia aponta aqui. Está falando de Satanás diretamente. Embora ele estava lá, ele foi lá e fez acusação e tudo mais. Mas a Bíblia termina revelando que diz que é Leviatã, que reina sobre os orgulhosos e soberanos da terra. E aí, quem Deus manda Jó abater agora? Exatamente os orgulhosos e soberanos da terra. Jó é o primeiro juiz levantado para decretar sobre a terra e trazer juízo sobre a terra. Jó, primeiro homem a ser levantado como juiz sobre a terra. Antes de livro de juiz, antes de tudo isso aí acontecer, Jó é levantado como um juiz, porque Leviatã estava fazendo coisas por demais sobre a terra, com a sua galera, Satanás e todo mundo. Então Jó é levantado para julgar todos os servos de Satanás, de Leviatã, de todo mundo, e ainda também julgar Leviatã naquele momento. Seus atos na terra estavam parando ali. Mas Jó teve que passar por uma provação muito dura para ser vestido dessa forma. Para poder ser cingido de glória, de honra, de majestade. Sabe? Essa chave as pessoas demoram a entender que Deus já tinha confessado a Jó. Deus estava revelando como Jó ia fazer essas coisas. A partir de agora, Jó, você está entendendo que é o meu juízo. Vamos trazer palavras mais diretas aqui. Deus revela, Jó, tu não pode te justificar porque eu sou o juiz. Sou eu quem te justifica e o meu filho, a minha destra te justifica. Só Jesus pode justificar, gente. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A partir de agora eu estou te justificando, Jó. E aí, Jó, quando Jó entende o tamanho e a dimensão do negócio, já disse, caramba, eu falei besteira, botei a mão na boca. Pero eu falei uma vez, falei duas, esquece o que eu falei. Porque apaga, Senhor. Tipo isso. Apaga o que eu falei. É isso que a gente não entende. Pode tu falar com voz de trovão? Claro que pode, agora pode, ele é juiz. A gente acha que o primeiro Boanerges foi quando Jesus lançou os discípulos lá, tá aqui, ó. Sim. A partir de agora, Jó era juiz e falava com voz de trovão. Jó, a partir de agora, olha aqui, olha para mim, vê o que eu tô falando com voz de trovão. A partir de agora, tu é o meu filho, o meu servo, tu é juiz, tu fala como eu falo. Tu vais poder fazer como eu faço na terra. Tu vai ser a minha boca. Lembra do decreto dos vigias lá quando eu comecei? Os meus anjos vão decretar, Jó, e tu na terra vai poder proclamar o mesmo decreto e todos vão ter que obedecer, tanto no espiritual quanto no físico. Porque tu carrega a patente, a autoridade nos teus ombros. A partir de agora, tu fala com voz de trovão. A partir de agora, quando tu falar, a minha destra se moverá a teu respeito. É isso. Então o Jó é um dos primeiros. E Marcão, Deus deu essa revelação para você sobre os decretos de Jó, sobre aquilo que Jó estava sendo aperfeiçoado para fazer. E Deus ele sempre mostra, a palavra diz, colaborando com isso, né?
que a palavra diz que não há nada em oculto e escondido que Deus não mostre antes aos santos profetas. Exato. Ser, ser, ser profeta é algo revelador, é algo que prepara as nossas vidas para aquilo que Deus vai fazer, né? E a vida de muitos através de nós. Mas hoje o povo está banalizando aquilo que Deus dava para alguns naquela época. Hoje, através do Espírito Santo, muitos podem profetizar, muitos podem amar. A palavra diz, você pode profetizar, mas se não houver amor, de nada vale a profecia. Nós precisamos entender que não é banalizando o profético ou fazendo aquilo que você não foi chamado para fazer que vai fazer Deus se mover ao seu favor. Deus só vai se mover ao favor de alguém quando aquele alguém tem o DNA profético. O DNA profético não está ligado ao favor de Deus, está ligado à missão da pessoa aqui na Terra. O que você acha disso? Exatamente isso. Eu vou ler Jó, uma outra parte aqui que vai... Olha só. Aí diz, né? Fala que Jó ia ser vestido de glória, de onde Deus dá um comando. E Jó é vestido. E aí Deus ensina Jó a falar com voz de trovão, e quando Jó falar com voz de trovão, a mão de Deus vai se mover, ou seja, vai assinar embaixo. É como aquilo que a gente falou sobre Elias, sobre Josué. A partir de agora, Jó, quando tu falar com voz de trovão, a minha destra vai se mover a teu favor. Tá? Os juízos de Deus estão aliados com os decretos de Deus. A palavra diz que todas as coisas foram criadas e são feitas por intermédio de Jesus. Então João diz uma chave extraordinária para nós no começo de Apocalipse. Ninguém foi achado digno de abrir o livro. Por quê? Porque o livro são os decretos e os juízos de Deus sobre a terra. Quem poderá executar? Se todas as coisas são feitas por intermédio de Jesus. Então a destra se apresenta e recebe o livro onde estão os decretos, os juízos para executar. Então a destra do Pai é quem executa o juízo. E nós somos os filhos que estamos proclamando esse juízo. Então João se torna aquele que proclama os juízos na terra. Escreve Apocalipse. Mas existe uma coisa nos juízes que a gente não fala muito. Então, qual é o oposto de um juiz? O oposto de um juiz é Leviatã. Arrogante, orgulhoso, se vangloria, faz tudo isso. Então, o que Jó tinha que ser? Humilde. Então, Jó passa por uma provação para ter que ser testada a sua humildade. Na parte das riquezas... Você liberou uma chave aí. Você liberou uma chave. Se alguém tiver ligado aí, já era para ter escrito aí no teu caderno. Você liberou uma chave muito forte sobre Leviatã. O que combate Leviatã? Não é a autoridade que você tem, é a humildade que você tem diante de Deus. É ser humilde. Deus diz para Jó sobre Leviatã: se tu encostar a tua mão nele, nunca mais esquecerá. Ou seja, você não vai lutar com armadura, com espada, com não sei o que contra Leviatã. Esquece isso, você vai se dar mal. O Leviatã se luta com decretos, com juízos. Eu estava num sonho, Marcão, e todos os irmãos que estão aqui. Vou contar algo real que eu vivi nesse sentido de Leviatã. Eu moro no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, para onde você vai, tem praia. E Rio de Janeiro, o que acontece no Rio de Janeiro, a maior guerra que eu, como apóstolo, tenho aqui no Rio de Janeiro é contra Leviatã. É contra Leviatã. E alguns anos atrás, eu quero dizer, cerca de uns 4 anos e meio, 5 anos atrás, eu tive um sonho.
e eu estava no meio da igreja e saiu uma serpente, que na verdade são duas, né? Mas saiu uma serpente, vinha do mar, ela saía, ela pulava do mar e abria as asas e voava lançando bolas de fogo. E o povo, aqui no meu território, o povo desesperado, porque a serpente, ela ia, tipo, como ela mergulhava na água, saía e lançava fogo. Tipo um dragão. E eu tô no meio da igreja, eu estava no meio do lugar que a gente tinha, que a gente estava nessa época. E ela vinha na rua e as pessoas gritando, ah, e ela jogava bola. E naquele momento, Deus falou assim, pega teu cajado. Quando ela for abrir a boca, que for formar a bola, você bate o cajado no chão. Eu vou furar ela. E ela vai cair morta na rua. Você derrotou a primeira etapa do seu chamado. Querido, quando ela veio, que ela saiu da água novamente, que ela subiu e ela veio dando aquele rasante, quando ela fez assim, eu peguei o cajado, bati o cajado, fez assim, ó, subiu, cresceu na minha mão, foi e pegou o Leviatã por baixo, fechou, passou, transpassou ela, e ela caiu a serpente na rua. Logo depois disso, eu fui. Logo depois disso veio a pandemia. Deus mandou eu ir para Brasília, Deus me mostrou anjo no céu, Deus me falou para eu comandar o anjo, dar um comando, um decreto para um anjo. Em cima de um monte, o anjo apareceu a olho nu, não foi espiritualmente, não foi arrebatamento. A olho nu, eu estava orando, existia um bairro aqui, chamado São Gonçalo, uma cidade aqui chamada São Gonçalo, onde a milícia estava invadindo, estava tocando terror lá, e nós subimos para orar pela nossa cidade. Mas do monte dava para olhar a cidade. Eu até virei de lado assim, ó, para não ficar assim com a mão para a cidade, né? E comecei a orar. Eu era o primeiro, a gente ia fazer uma vigília a noite toda no monte orando, cada um ia orar 1 hora. 1 hora. E o primeiro foi eu, até ao raiar do sol. A gente ia ficar no monte, só os homens. E eu peguei minha mão, levantei e comecei a orar. Eu senti o Espírito fazer assim para mim, virar minha mão. Quando eu virei a minha mão para São Gonçalo, eu comecei a ser tomado pelo Espírito. E comecei a decretar. Quando eu comecei a decretar, eu falei assim, no final, eu não, né? Deus falou através de mim, eu falei assim, ó, que um anjo, aí eu fiz assim com a mão, Marcão, que um anjo apareça e acabe com o espírito de morte. Em São Gonçalo, eu levantei. Quando eu levantei a mão, eu apontei, o anjo apareceu no céu. Todos que estavam lá viram o poder do decreto. Quando eu fiz assim, ele ficou, tipo, sabe, meio Matrix no céu, assim, aquela luz forte, pareceu, todo mundo viu ele. Quando eu falei, acaba com o espírito de morte. Eu fiz assim, ele fez assim, ó, para a cidade. Decretos movimentam a cidade. No outro dia, a milícia foi diluída, acabaram com a força da milícia, foram presos, outros foram mortos, líderes foram... Acabou, trouxe a paz à cidade. No outro dia, exatamente isso. Decretos proféticos. Depois desse movimento com o Leviatã, eu comecei a ter autoridade. Você falou de Jó, que Jó, Deus falou, fala com voz de trovão. Você está no versículo aí, Marcão? Lê novamente aí. Essa parte aqui, Deus estava falando com Jó, e Deus também falou que ele estava ensinando, porque quando Deus quer nos ensinar, ele faz perguntas para a gente. Isso é bem interessante. Sim. Deus faz perguntas.
Isso é uma chave também. Quando Deus quer nos ensinar Deus algo, ele pergunta. Deus não dá resposta, Ele ele faz faz pergunta. É isso perguntas. aí. Então Deus faz uma pergunta. Versículo 9 do capítulo 40. Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele faz. Uma pergunta. E aí você vê que na pergunta, que na verdade Deus está despertando Jó. Ele está trazendo um despertar para Jó. Então Deus ele começa a falar com Jó. E no versículo 10 do capítulo 42, o último capítulo aí, diz o seguinte: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Geralmente a gente lê até aqui, a galera vê a teoria da prosperidade, blá blá blá. Vamos continuar lendo? Aqui é onde entra a parte de um juiz e a sua humildade. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs. Até aqui ninguém falava que Jó tinha irmão. Mas também se refere também a amigos de Jó, sangue e amigos. Tá? Todos quantos dantes o conhecia e comeram com ele pão em sua casa. E condoeram-se dele e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe tinha enviado. E cada um lhes deu uma peça de dinheiro, dependendo da tradução, ouro ou prata, e um pendente de ouro. Peças de prata, pedras preciosas e ouro. Presta atenção nisso aqui. Até aqui, Jó não tinha nada. Nada, literalmente. Jó só estava ele e a esposa e tudo tinha sido perdido, lembra? Não tinha nada. Então Jó faz um almoço. Deus manda Jó fazer um almoço e chamar os seus irmãos. Então Jó reúne os irmãos, que eu entendo que traz as coisas que Jó estava sem condição. É feito o almoço. No final desse almoço diz que eles se condoeram da situação de Jó. Qual é a situação? Pobreza. O homem mais rico da região hoje estava pobre, miserável. Ofertaram na vida de Jó cada um deles. E é daqui que Jó começa de novo a negociar, porque existe uma coisa que não saiu de Jó: a mente de empreendedor, a mente de empresário. Então Jó começa a fazer negócios de novo, porque todo mundo acha que foi um passo de mágica, que Deus é algo, né? Fez assim com a varinha, tim! Aí Jó, puf, 2 vezes mais rico. Não. Deus mandou as pessoas ofertar na vida de Jó. A partir dessas ofertas, Jó começou a multiplicar esse ganho. Começou a fazer negócios de novo. A gente acha que foi do dia para a noite. A palavra diz que Jó teve mais 10 filhos. Vamos imaginar que não teve intervalo muito assim. Foi 1 ano entre um filho e outro. Foram 10 anos. Em 10 anos é que Jó teve tudo em dobro. Não foi um passo de mágica. Uau! Jó teve que ter a humildade de começar do zero para se tornar 2 vezes mais rico de novo. Jó entendeu a sua posição e contra que ele estava lutando. Ele estava lutando contra aquele que reina. Termina o capítulo 41 dizendo isso, que Leviatã reina soberano. Não é de qualquer jeito, não. Reina soberano sobre os altivos e os orgulhosos da terra. Então Jó teve que arrancar de si toda e qualquer raiz de orgulho, toda e qualquer coisa que pudesse existir ali dentro dele para se tornar um juiz. E aí, para começar de novo, aquele que é o homem mais rico da região precisa receber doações para iniciar de novo sua vida. Ali acabou qualquer raiz de orgulho que poderia existir. Sabe? Não é riqueza, gente. As pessoas só pregam riqueza. Não é riqueza, não se trata disso. Jó se tornou 2 vezes mais rico por causa da sua humildade, do seu entendimento de quem ele era agora para Deus. Um juiz que podia mover decretos no mundo espiritual e podia julgar também no físico e no espírito. Como Daniel, porque quando Daniel decretou, ele decretou no físico o que foi decretado no espírito. E o rei Nabucodonosor teve que viver o que foi decretado no físico, a partir da palavra de Daniel. E aqui, agora Jó podia decretar no físico, e aonde ele decretasse, aqueles que eram servos de Leviatã iam ter que viver os decretos de Jó na pele, sabe? Esse é o entendimento. Por ser humilde e entender a posição e respeitar e obedecer ao Senhor,
Deus devolve em dobro, e Deus mas começa do pequeno. Porque essa profecia aqui está no capítulo 8 do livro de Jó. Quando começa o capítulo 8, o amigo Jó diz assim: Jó, o teu início será pequeno, mas o seu posterior será sobremodo grande. A profecia do final do livro está no capítulo 8. Mas a gente não presta muita atenção nos detalhes, né? Então Jó tem que começar pequeno de novo. Por que que hoje, por que que o evangelho hoje está um evangelho sem profecia? Um evangelho sem profetas. Por causa disso, porque as pessoas, elas vão para qualquer igreja, ou alguma igreja, e elas vão para aquilo que dá prazer ao ouvido dela. Quando é pregado sobre Jó, é pregado sobre o quê? Que Deus prosperidade. Deu 2 vezes mais prosperidade. Se Deus deu para Jó, Deus vai dar para você. Sério aí. Sério aí. Deus vai dar ou não vai dar? Deus vai dar sim ou não? Sim ou não? Cara, presta atenção no que eu vou te falar. Marcão, ele diluiu o Jó. Ele trouxe aqui, ó. Deus deu mais filhos para Jó. Deus deu mais riqueza para Jó, 2 vezes mais. Mas ele foi bem sensato naquilo que ele disse. Ele foi didático. Marcão foi didático aqui. Marcão falou assim, ó, vamos dizer que ele deu mais 10 filhos para Jó, mais 7 filhos para Jó. O dobro de filhos. Para cada filho, a diferença de 1 ano, né? Porque a mulher saiu do resguardo, ele foi lá, teve com a mulher e a mulher ficou grávida de novo. Ela não parou de ficar grávida. São 7 a 10 anos, meu querido, sem dar intervalo. Sem intervalo. Se der intervalo, vai mais. 7 a 10 anos, tanto 7 como 10 é profético. Então é um tempo de Deus. Para ele reconstruir. Agora aí vem aquilo que é bom estar fazendo uma live com profeta, com pessoas que interagem biblicamente. Preste atenção, Jó era rico, mais rico da região? Sim. Viste o meu servo Jó? Viste como oferta para mim? Viste o Satanás vir, mas deixa eu tirar tudo dele. É só tira tudo dele, mas não tira a vida dele. Aí ele foi lá e tirou tudo. Lepra, tudo aconteceu com o cara. Tudo. Mas a única coisa que ele não podia tirar e mexer foi aquilo que Deus deu a Jó e que Deus te dá. Jó, da mesma forma que Jó construiu tudo até se tornar formoso e rico, ele teve que ter inteligência empresarial. Ele teve que ter inteligência de empresário, empreendedorismo. Aquela inteligência, aquele homem, Satanás não pode tocar na mente dele, Satanás não pode tocar na vida dele, Satanás não pode tocar em nada, roubou tudo dele, mas não mexeu aqui. E por não mexer aqui, o mesmo Deus que ajudou Jó a construir tudo, agora Jó conhecia face a face, face a face, eu só ouvia falar, agora eu te conheço. A esse mesmo Deus fez com que Jó, entre 7 e 10 anos, reconquistasse todo o seu patrimônio, porque Jó já tinha o caminho dentro dele, de como fazer, de como agir. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. E aí, a gente encerrar aqui, assim, quando Deus me trouxe tudo isso aqui, isso foi em 2016, eu disse, agora eu vou fazer contigo como eu fiz com Jó. Eu vou te vestir como juiz. Tem toda uma preparação de 2012 até 2016. Então, eu entendi isso aqui de Jó em 2016. Eu tive esse ensinamento do Senhor. E a partir daí, eu disse, agora eu vou te vestir como juiz. Adivinha? 2017 chegou e Deus começou a tirar tudo. Deus começou a tirar trabalho,
serviço, casa, transporte. Me restou eu, a minha esposa, minha filha e 5 caixas de papelão. E o Senhor disse, agora vai a um lugar que eu vou te mostrar para tu começar de novo. E é por isso que nós estamos aqui em Belém do Pará. Um lugar que a gente nunca pensou de morar. Minha esposa veio chorando na estrada para cá. Ela não queria vir morar aqui. Mas Deus disse, é lá, vão. Agora vão, porque de lá vocês vão começar do zero de novo. Às vezes nós queremos viver a glória sem pagar preço. Não existe. Mas eu quero impor a mão e curar. Eu quero. A gente, né, a gente na igreja, nosso começo, né, a gente ali naquele fogo do início e tal. Eu quero ser como fulano, eu quero ser como ciclano, que impõe a mão e já cura e tal, e tem a revelação. Mas qual é o preço que aquele irmão que impõe a mão, que cura, que tem a revelação, qual é o preço que ele paga para isso? Eu acho que talvez a gente está começando a nossa reflexão para entender de decretos eternos, começa aqui. Qual é o preço que as pessoas carregam para trazer à existência esses decretos? Tem muita gente decretando que não está trazendo a existência o que eles estão decretando. Mas tem muita gente que está decretando que quando eles decretam, tudo, as coisas acontecem, se movem. Qual é o preço? Por que uns decretos não acontece nada e outros decretos acontecem? Qual é a diferença entre um e outro? Preço, amigo. Preço. Obediência. Sabe? Ser obediente é uma chave, mas a obediência vai te levar a pagar preço. Sabe Jesus lá no Getsemane? Ele queria ir para a cruz. Segundo as escrituras, não. Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Ele sabia o que estava esperando ele. Mas aí ele diz, mas não seja feita a minha, essa era a vontade de Jesus, ir embora. Mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Essa é a obediência chave. Quando eu olho para a cruz, eu sei que eu vou ser crucificado, eu sei que vai doer, que vai dar ruim no final, mas eu sei que eu preciso obedecer. Você está vendo o trajeto. Você sabe que vai dar ruim no final. Sabe? É todo mundo dizendo para Paulo, Paulo, se tu for, ele falou, eu sei, mas eu estou indo. Paulo, se tu for para Roma, tu vai... Beleza, mas eu estou indo. Ele sabia, como Jesus também sabia. Como Pedro sabia, João sabia, e todo mundo que morreu sabia. Você sabe que vai dar ruim no final. Sabe? A palavra diz o seguinte, em Apocalipse 12, versículo 11, se não me falha a memória. E eles venceram o maligno pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que deram. E não amaram as suas vidas mesmo em face da morte. Apocalipse 12, versículo 11, se não me falha a memória aqui. Então você vai vencer o inimigo, não é sendo legal, não é simplesmente sendo próspero, não é sendo rico, enfim. Isso faz parte, tá, gente? Deus não quer que você seja pobre, não. Estou aqui também pregando que você tem que viver a miséria. Estamos falando de obediência e viver as coisas de Deus, tá? Então, você tem que entender o chamado, para que você foi chamado, executar ele em obediência e fazer da melhor forma possível. É disso que se trata. Então, você vai saber que vai dar ruim em algum momento, que vai ser muito difícil, que você vai chorar em alguns momentos. Às vezes, para as pessoas ver, às vezes no oculto, escondido, só você e Deus no secreto. Enfim, mas vai ter choro. Isso é uma certeza. Vai ter choro. Mas você vai poder resplandecer a glória de Deus no seu corpo, na sua vida, na sua alma, no seu espírito. Sabe? Você vai poder dizer, falar, decretar no mundo espiritual e o inimigo vai ter que obedecer. Ele não vai rir da tua cara, ele vai ter que obedecer. Tá? A autoridade vem com preço. Jesus, para poder dizer assim, Pai, eu te glorifiquei na terra. Olha, interessante isso aqui. João 17. Pai, eu te glorifiquei na terra, fazendo a obra que tu me deste para fazer. Não existe outra forma de glorificar Deus, não, amigo. Fazendo
obra que tu me deste para fazer. Agora, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Para Jesus botar esta glória ou esta coroa de novo na cabeça, ele tem que passar pela cruz. Não existe outra forma. Você vai ter que ir para a cruz. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ah, mas meu amigo, não existe outra forma. Para você viver a glória de Deus, você vai ter que ser crucificado. Cruz só serve para uma coisa. Jesus disse, toma a tua cruz e me siga. Cruz não serve para outra coisa. Cruz só serve para eu e você ser crucificado. Ela não tem outra função no mundo espiritual e nem no físico. Você vai ser crucificado. Cruz só serve para isso. Você e eu vai ser crucificado nela. Não tem outra função. Se não for... Não tem outra função. É verdade. Para você ter uma noção do que o Marcão está falando, que a profundidade disso, o povo de Deus, da aliança de Deus, ficou aprisionado 400 e poucos anos. E depois que eles saíram, eles sofreram, mas eles não entraram lá, veja bem, eles não entraram lá como escravos. Eles se tornaram escravos por causa do luxo. A diferença, eles se tornaram escravos. O decreto de Deus era que eles iam para lá e eles foram ricos, com comida, com alimento, foram para lá. E lá eles multiplicaram. Só que o luxo abateu os santos e eles perderam o foco. E da luxúria se tornaram escravos. E depois, quando começaram a perder o seu norte, o seu caráter, o seu DNA, quando eles começaram a perder o seu DNA, alguém lembrou de uma profecia. Vamos clamar a Deus, vamos nos arrepender que ele vai enviar o libertador. Quando ele enviou o libertador, tiraram eles de lá, mas eles tiveram que passar para ver se eles estavam bem, para receber a terra prometida. Por onde? Pelo deserto. Depois de ser aprisionado, eles ainda tiveram que passar pelo deserto, para depois receber a terra prometida. Só que eles não passaram na prova do deserto e ficaram no deserto. Todos aqueles que saíram da prisão, porque a luxúria estava dentro deles. Eles queriam Deus, viram Deus sair, viram Deus fazer, viram Moisés decretar profeticamente o que Deus mandou, viram o profeta guiando eles para fora do Egito, viu os cavaleiros do Egito se afogando, eles viram tudo isso. Mas a luxúria continuava dentro deles. Era melhor a gente ter ficado naquilo que era bom do Egito. Nas cebolas do Egito, no alimento do Egito. E se perderam no deserto. E nasceram os filhos do deserto para herdar a terra prometida. Nós precisamos entender que você vai passar, Marcão passou e contou um pequeno detalhe. Já vou convidar Marcão para um outro momento, onde nós vamos falar só de testemunho meu e teu aqui, só de testemunho profético. Amém. Você passou por coisas e Deus te ergueu. Eu passei por coisas e Deus me ergueu. Estou passando por coisas e aquele mesmo Deus que me ergueu vai me erguer de novo, porque agora ele tem uma outra etapa para mim. A etapa que eu passei, Alexandre Alves, ele me mostrou quem ele é. Agora eu estou passando por coisas porque ele vai me levar para um outro nível. E para um outro nível eu tenho que ter armaduras. Nós estamos vivendo de glória em glória. Glória. É escritura, né? Aqui, Marcão, eu deixei aqui, ó. Glória. Em glória. Eu deixei aqui, ó, para a gente finalizar, Marcos. A gente vai fazer 2 horas de live aqui, ó. Eu sei que tem a galera aqui ainda. Mas senão você vai querer voltar, pô. Entendeu? Ó, eu quero deixar um paralelo aqui para todos, para Marcão também. Números 10, 8, versículo 9, 8, 9, 10, diz assim: E os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão a trombeta, o chofar, e vos serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Preste atenção, o chofar é um decreto profético. O chofar é um decreto profético. Não brinque com o chofar. E uma outra coisa que eu quero alertar aqui, não brinque com principados e potestades. Não brinque se não tiver autoridade. Não desdenhe do seu inimigo.
Não desdenhe do seu inimigo. E seu inimigo tem todo o tempo para tentar destruir você. Não desdenhe, porque quem combate seu inimigo é o leão que está à tua frente. Não é você, não. Você é instrumento do leão. Você é instrumento do Senhor Jesus. Ele vai combater o inimigo. Deus vai combater o inimigo. O Espírito Santo vai combater o inimigo. Nós somos apenas instrumento para materializar a glória. Para todos verem que ele existe, que ele é, que ele pode, que ele era, que ele é e que ele sempre será. Deus. Então nós somos instrumentos daquele que ele escolhe. Então os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão a trombeta e vos serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Um decreto tocado pelo chofar, um decreto profético tocado pelo chofar, ecoa de geração em geração. Não há revogação sobre isso. Ecoa. Um decreto ecoa de geração em geração. Primeira etapa do decreto. E quando na vossa terra saídes a pelejar contra o inimigo, quando você começar a guerrear contra o inimigo, que vos oprime, também tocareis a trombeta retinindo. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos seus inimigos. No décimo versículo, semelhantemente no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios de vossos meses, também na lua nova, no Shabat, também tocareis as trombetas e todas as festas bíblicas que Deus deu. Festa bíblica não é festa country, não é festa do milho, não é festa do carnaval gospel, não é festa do baile gospel, não é festa do bazar gospel, não. Festas bíblicas, eternas. Também tocareis a trombeta sobre os vossos holocaustos, sacrifícios, ofertas, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu, o Senhor, vosso Deus, falei e sou. Aí, você pode olhar como cristão hoje em Jesus, você pode olhar e falar assim, mas esse decreto estava lá na antiga aliança, lá em Números. A Bíblia é uma, querido. A palavra do Senhor é lançada e ela continua. Se você está entendendo o que é profético, decretos proféticos, você está entendendo o que é chofar. E você está entendendo a experiência de Marcão. Aí, lá na apostila, eu coloquei isso aqui para você. Decretar é estabelecer algo com autoridade, trazendo à existência o que ainda não vê. Jó 22, 28. No mundo espiritual, os decretos são pronunciamentos baseados na palavra de Deus, que possuem poder criativo e judicial. Exatamente isso. Poder criativo e judicial. Muitas vezes Deus levanta um apóstolo juiz, um apóstolo advogado, para andar com outro apóstolo, porque o criativo será o profeta e o juiz dá o decreto. Ei, Candarabácia, tem homem aqui de Deus ou não? Deus prepara o tempo certo. Aí nós pegamos hoje na igreja a autoridade dos filhos de Deus. Quem aceitou Jesus se fez filho de Deus, do Deus de Israel. Mas aí nós fazemos o quê? A autoridade do Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Deus nos deu autoridade como filhos. Mateus 18, 18. O que ligares na terra será ligado no céu. Provérbios 18, 21. A vida e a morte estão no poder da língua. Língua, ela emite a palavra. A palavra sai daqui ou daqui. A palavra hoje em dia na igreja está saindo daqui. Não está saindo daqui. Deus visita o coração, a iniquidade do homem. Aonde é terra escondida, só Deus conhece o coração do indivíduo. E a palavra sai daqui. O decreto sai daqui, porque Deus fala aqui, Deus não fala aqui.
Ele fala Para o aqui no coração do homem. profeta, e o profeta fala daquilo que vem daqui. Um profeta, por que, que o profeta, quando é tomado, como eu estou sendo agora, ele não fala daqui? Porque se ele parar para pensar, ele morre a palavra de Deus que sai do coração dele, querido. E por isso que um profeta, quando está numa missão e ele começa a decretar, ele decreta daqui. Se ele para pensar, ele humaniza a profecia. Tem muito profeta humanizando a profecia. Tem muito decreto sendo humanizado, não espiritualizado. Aqui, a vida e a morte estão no poder da língua. A língua fala mal ou bem. O decreto de Deus, ele pode emitir daqui ou daqui. Aliás, daqui humaniza, daqui é Deus. A profundidade do coração. Quando um homem profeta é tomado por Deus, ele fala do coração de Deus. Por isso que Deus falou que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Decretos não são pensados, são sentidos. E quem impulsiona o profeta é o Espírito de Deus. Exato. Forte. Uau! Aleluia! Glória a Deus. Então, Marcão, considerações finais, se quiser trazer algo, traga, também não tem problema. Também pode concluir tudo que você quer falar, mas nós já estamos indo para 2 horas de live. Então, eu quero finalizar, porque eu quero que os irmãos estejam aqui de novo. Então, grande coisa que nós devemos olhar hoje como profetas de Deus, a nossa obediência, como é que ela está. Eu falo nos detalhes, né? Nas pequenas coisas. Como nós estamos nos comportando como filhos de Deus. Como nós estamos querendo vencer as batalhas, Sim. né? Nós falamos aqui de coisas chaves para vencer batalha. A obediência é uma delas. O conhecimento das Escrituras também. Né? A gente falou muito sobre Escritura. Então, eu fui falando de tempos e falei de quando Deus me ativou nesse nível. Quando Deus veio para mim e disse, a partir de agora, eu vou te vestir como um juiz. Eu vou te outorgar como juiz. Né? E isso eu nunca, na verdade, eu nunca preguei sobre isso. Isso aconteceu em 2016 e acho que é a primeira vez que eu estou compartilhando dessa forma. Só o pessoal do ministério que eu faço parte que sabia, né? Mas eu nunca externei isso. Então, em 2016 eu fui vestido como juiz. A partir disso também, um tempo atrás o Senhor veio e trouxe a revelação do Fábio como juiz. Eu entreguei a revelação para ele, entreguei as vestes. Daí a gente orou ali, Deus desceu as vestes para ele, Deus confirmou através da vida de outros profetas também, né? Que eu nunca nem os vi, mas Deus também confirmou isso também, né? Ou seja, e o Senhor veio falando de lá para cá, e o Senhor veio decretando de lá para cá, e desde então, às vezes eu decreto, e isso eu vi que em alguns momentos, algumas pessoas, por não ter conhecimento, elas ficavam me olhando quando eu falava assim, eu estava aqui no mundo espiritual e às vezes nós estávamos reunidos ali para orar e ali estava todo mundo ali, vamos orar, acho que Deus... Eu falava, gente, Deus, o céu já se abriu, o anjo já está aqui, de repente a pessoa... Mas tem um onde de repente os olhos espirituais abrem, meu Deus, o anjo está aqui mesmo, o anjo está aqui já tem um tempo, já ele está aqui junto com a gente, já, olha, a porta espiritual vai se abrir agora. E às vezes eu mostrar para as pessoas que têm uma visão espiritual e tinham uma maturidade muito grande ou muito novo ali na fé ali, eu falar para as pessoas, ei, presta atenção aqui, que uma porta espiritual vai abrir agora, vai entrar um anjo assim, 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 vai te entregar tal e tal coisa para tu derramar na vida de fulano, e a pessoa ficar se olhando para mim, de repente ela, meu Deus, ó, o mundo espiritual, sabe? O anjo entrou mesmo, olha, eu tenho que pegar aqui agora, e tá mesmo na bandeja o que tu falou. Sim, tá tudo aí. E as pessoas esquecem, mas como isso acontece? A maturidade, ela é chave. E a maturidade, quando eu falo essa maturidade com humildade, do qual eu falei sobre Jó, a chave de você ter os céus abertos sobre a sua vida, de você caminhar com os céus abertos, e você poder ver as coisas até mesmo antes dos seus irmãos, e não por soberba, mas pela humildade. Jesus disse assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E quando você quiser
crescer dessa forma no mundo espiritual, Jesus deu um paralelo. Você tem que ser o menor na terra. Você tem que ser servo. Sirva. Sabe? Porque o que tem impedido muitos homens de Deus de decretar é que eles carregam a autoridade, mas usam da forma errada. Eles querem ser servidos. Então, deixa aqui um alerta para a igreja hoje, para nós que carregamos a autoridade. Não queiram ser servidos, queiram servir. Se você, cada vez mais o seu coração se quebrantar para servir os seus irmãos, você vai ver a glória cada vez maior sobre a sua vida. Você vai ver cada vez mais o céu se abrir. Você vai ver cada vez mais um derramar de Deus assim. Parece que os céus estão abertos 24 horas. Parece que as águas do trono não param de jorrar sobre a sua vida, sobre você. Sabe? Se você entender que a sua humildade abre os céus, você vai ver com muito mais. Você vai ver coisas extraordinárias, poderia dizer dessa forma. Você vai poder provar do novo de Deus que talvez você nunca tenha provado, sabe? E aí, junto com esse alerta aqui, eu vou deixar uma passagem da Bíblia para você como chave e como um ensinamento, mas também como algo para você refletir. Jesus disse assim: é impossível ouvir o novo em odres velhas. E deixou escrito: vocês vão viver coisas que olhos não viram, ouvido não ouviram, nem penetrou o coração do homem. Então, para você viver o novo de Deus, você vai ter que deixar suas crenças, deixar a religiosidade que está impregnada em você, parar de desacreditar nos seus irmãos, que às vezes está profetizando coisas tão extraordinárias que porque tu nunca viu ou nunca ouviu alguém falar, tu não crê. E aí você está sendo um odre velho. Sim. Não consegue segurar o vinho novo. Então fica isso como uma reflexão, como um ensino, sabe? Pense nisso. Quem eu sou hoje? Qual é o odre que eu estou sendo? Qual é o tamanho da minha humildade? Será que eu posso medir a minha humildade? Será que eu estou servindo de fato ou eu estou sendo servido? Quem eu sou no capítulo 23 de Mateus? Os mestres da lei, que queriam os melhores lugares, ser cumprimentado nas praças, ser reconhecido em todos os lugares, ou os discípulos que Jesus disse: não façam o que eles fazem, vocês serão diferentes. Quem nós somos? Nós estamos buscando reconhecimento, como os mestres da lei estavam buscando, ou nós somos os discípulos de fato? Fica como reflexão para hoje. Também. Marcão, faz uma oração. Enquanto você vai fazendo a oração, eu vou tocar o chofar. Nós vamos selar os decretos, as liberações aí após a sua oração. Enquanto você estiver orando, eu vou estar tocando o chofar também, tá? E que você, irmão, esteja terça-feira comigo aqui às 21 horas. Com certeza nós vamos estar com um pastor abençoado aqui. Nós vamos estar anunciando. E se você quer rever essa live, eu quero entregar para alguém, essa live vai estar amanhã no YouTube também, lá no Alexandre Alves Oficial, no meu canal do YouTube. E você vai poder ver ela aqui no Instagram também. Deus te abençoe, Marcão. Muito obrigado por contribuir com o reino de Deus e falar daquilo que Deus tem te dado. E com certeza nós vamos estar vindo aqui novamente para fazer mais do que uma vigília. Amém? Falar das nossas experiências. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Rique abundantemente. Fala, Marcão. Ora aí teu Senhor povo. Deus, Pai, eu coloco a minha vida, a vida do meu irmão, do apóstolo Alexandre, mas também a vida de cada um que está nesse momento, junto com a gente nessa live, mas também aqueles que irão assistir depois, Senhor Deus. Aqueles que têm a sede de te buscar. Aqueles que têm a sede de conhecer o Senhor. Aqueles que têm a sede de viver face a face contigo. Aqueles que buscam a tua presença de forma extraordinária. Aqueles que decidiram caminhar em obediência. Aqueles que decidiram, Pai, de alguma forma viver os teus decretos eternos. Pai amado, aqueles que decidiram viver o chamado, seja ele qual for, pastoral, evangelístico, mestral, profeta, eu não sei qual é o chamado, Pai.
mas eles ou elas decidiram viver isso. Então, Pai, coloca nas mãos deles também os decretos eternos. Que eles possam, Pai amado, proclamar aquilo que está sendo dito pelos anjos do Senhor nas regiões celestiais. Aqueles que está sendo dito pelos sentinelas do Senhor, pelos vigilantes do Senhor. Que esses homens e essas mulheres também tenham a autoridade de decretar junto com os sentinelas do Senhor, junto com os anjos do Senhor decretar. E aquilo que eles estão ligando no físico, verdadeiramente, Pai amado, seja ligado nos céus. Porque eles caminham na obediência do Senhor. Eles caminham, Pai amado, com os ouvidos alinhados no céu. Pai amado, com seus olhos, Pai amado, olhando para o alto, olhando para o teu trono, olhando para a tua face, buscando do Senhor aquilo que o Senhor tem para cada momento. Que esses homens e essas mulheres, Pai amado, que a tua palavra diz que muitos homens e muitas mulheres que estão ali na Bíblia, ou que nem foram escritos nelas, o mundo não foram digno deles. Pai, homens e mulheres que hoje estão espalhados sobre toda a terra, que ainda o mundo não é digno deles, Pai amado, porque eles vivem o teu reino com tanta veracidade, Pai, que a terra se torna um lugar que é indigno deles estar, mas eles estão, Pai amado. Que esses homens e essas mulheres possam viver, Pai amado, o extraordinário do Senhor que o Senhor tem para essa geração, para esse tempo. Que nesse tempo profético nós possamos acessar as identidades espiritual de cada homem e de cada mulher que o Senhor preparou para esse tempo. Que eles possam acessar suas vestes específicas, suas armaduras específicas, suas armas específicas, seus escudos específicos. Que os seus olhos possam se acender como chamas de fogo, Pai amado. Que eles possam, Pai amado, caminhar nas regiões celestiais. Que eles possam se mover nas dimensões do Espírito, que eles possam caminhar, Pai amado, abrir dimensões segundo a tua vontade, segundo o teu querer, segundo a dimensão dos teus 7 espíritos atuando nos seus corpos. Que eles possam, Pai amado, atingir a plenitude daquilo que tu preparou para eles, Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que eles possam atingir a plenitude, Pai amado, nas 3 dimensões, Pai amado, no seu corpo físico, na sua alma, no seu espírito, Pai amado. E que na parte do intelecto, na parte da sua mente, Pai amado, que eles possam também alcançar, Pai amado, o que tu preparou no seu consciente, no seu inconsciente, no seu subconsciente. Aqueles que têm que ter sua mente trocada, Pai, troca as suas mentes, Pai amado, por uma mente celestial, que se cumpra o que está em Romanos 12, Pai amado. Que eles não se conformem com esse mundo, mas que eles tenham a sua mente transformada, Pai amado, pela renovação que vem do Espírito Santo do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós oramos, é o que nós decretamos sobre os céus da nação brasileira, sobre os céus de toda a terra. Nós decretamos essas cadeias de palavra, tudo que foi citado, cada palavra, cada vírgula, cada ponto, Pai amado. Nós abrimos os céus das regiões celestiais, nós abrimos os céus sobre a nação brasileira, nós abrimos os céus sobre as nações da terra. Nós decretamos do Espírito todas essas palavras, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que elas proclamem, Pai amado, sobre os céus em cada nação da terra. E que ela, Pai amado, prescrute os corações daqueles a quem tu escolheu. Que elas caminhem, sejam guiadas nas dimensões, cada palavra, cada letra, Pai amado, cada vírgula, cada ponto, Pai amado. Agora saia procurando os corações, saia procurando os corpos, as almas, o espírito, as mentes, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, em toda a terra. E penetre, Pai amado, segundo a tua vontade. No nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, Marcão. Amém, meu irmão. Meu amigo. Aleluia! Glória a Deus! Decretos proféticos. Amém. Deus abençoe, Marcão. Com Deus. A todos os irmãos e irmãs que ficaram até agora. Vai compartilhando, vai fazendo seu comentário. Amém. Marca aí. Deus te abençoe. Valeu, Marcão. Até mais. Com Deus, todos fiquem com Deus também. Um abraço, irmãos.